Oi, gente, bom dia. Olha só como está a nossa cidade de Goiânia nessa manhã de sexta-feira. Essas imagens são ao vivo, gravadas lá do Morro do Mendanha, para mostrar para você que o tempo está nublado, né? O tempo está carregado e desde domingo a capital sempre enfrenta chuvas muito fortes, principalmente ali no início da tarde, final da tarde, início da noite. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos agora, neste momento ao vivo, com o nosso programa Agora Goiás, para você aqui na TV Assembleia, no canal 3.2. Hoje a gente vai falar de gastronomia, hoje vai ter música no programa, hoje nós vamos falar de assuntos legislativos, vai ter futebol, porque ontem encerramos a primeira rodada do Campeonato Goiano de Futebol. Então, a partir de agora, você fica com a gente e vai ter muitas informações. Agora é lei. Olha, uma matéria da deputada estadual Vivian Naves, do PP, institui o selo estadual Goiás Sem Dengue, direcionado a municípios que implantarem políticas públicas efetivas de combate e também pela erradicação da doença. Você vai conferir mais detalhes agora na reportagem da Patrícia Lee. Ele pode estar em qualquer lugar. E se tiver uma água parada, literalmente, ele se sente em casa. A maioria já o conhece bem. As suas características são bem claras, com menos de 1 centímetro de comprimento, listras brancas no corpo e nas patas. Então, qual a melhor saída para não ter contato com esse pequeno e temível mosquito? Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil foram registrados mais de 16 mil casos prováveis de dengue nos primeiros 11 dias de 2025. A deputada Vivian Naves, do PP, atenta a esse tema, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei. Esse selo visa incentivar os municípios goianos a tomarem providência realmente no combate ao Aedes aegypti e à dengue, principalmente nessa época de chuva que nós temos milhões de casos, milhares de casos aí de pessoas que contraem dengue, muitas vezes casos muito graves. Então é a melhor maneira de incentivar os municípios para tomarem providências e combaterem realmente a dengue. Agora é lei, devidamente sancionada pelo governo. O selo estadual Goiás Sem Dengue tem como objetivo erradicar a transmissão da doença e, para isso, a participação dos municípios goianos é fundamental nesse processo de implantação de políticas públicas. A matéria estabelece critérios para a adesão dos gestores municipais. Para obter o selo, os municípios interessados se cadastrarão de forma voluntária e deverão comprovar anualmente a realização de iniciativas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, índices de infestação predial em condições satisfatórias, isto é, inferior a 1%, e formas inovadoras de erradicação do mosquito que tragam benefícios ao aperfeiçoamento dos métodos utilizados. A forma de outorga do selo estadual Goiás Sem Dengue, bem como a fiscalização do cumprimento desta lei, serão regulamentadas pelo órgão competente. Eu espero que realmente os municípios inovem, engajando, fazendo com que a sociedade participe realmente, que a sociedade se sinta inserida, se sinta participante de todo esse processo. Somente o município, somente os órgãos governamentais não dão conta de cuidar disso. Então a gente precisa que a sociedade se insira e um meio assim de realmente, através do selo, de estimular os governantes a combater a dengue. Gente, toda sexta-feira a gente fala de gastronomia aqui no nosso programa Agora Goiás. É aquela entrevista gostosa, saborosa, não é? E cada sexta-feira a gente traz um tema específico para discutir com você e trazer informações. O Alessandro Silva, que está aqui com a gente. Tudo bem, Alessandro? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para vocês que estão em casa assistindo. E vamos falar de um tema bem interessante hoje, Odevar, mas
dando uma sequência no tema anterior da sexta-feira passada. Sim. Porque na sexta-feira passada nós falamos sobre os indígenas, Ah, que são, né, vivem da terra, vivem do cultivo, e hoje nós vamos dar continuidade aí de um povo, de uma comunidade aí que segue aí a mesma linhagem, que vive da terra e do cultivo, que são os afrodescendentes, os africanos, que eram escravizados, que hoje nós conhecemos aí como os quilombos, né? São várias comunidades que existem de quilombos, tanto no Brasil como aqui no estado de Goiás, que por sinal tem um quilombo, né, muito gigante aqui, que é o Calunga. exatamente. Nós temos vários aqui no estado de Goiás, mas você citou, são 3 comunidades lá nos Calungas, que é um lugar realmente muito bonito, que fica lá na região nordeste, na divisa com a Bahia. Tem o Vão dos Calunga, Vão das Almas ali na e o Vão do Cavalcante. Moleque, não é isso? Isso. Lá tem milhares de pessoas lá que, vamos traduzir isso, eles eram escravos, fugiram da escravidão e se esconderam, literalmente se esconderam em pontos onde era difícil de encontrar e lá eles continuaram a vida deles. E a vida deles na área da culinária tem muitas curiosidades, né? Você falou uma coisa bem interessante aí, quando falamos de escravos, né, que é uma palavra até errada de se falar, são pessoas escravizadas, porque Exatamente. todo mundo nasce livre, né? Ninguém é escravo de ninguém, então são pessoas escravizadas. Quando eu falo, vamos falar um pouquinho de história aí, voltando aí no século XVI, quando os africanos, né, eram escravizados pelos portugueses, né, e vieram aqui para a América, junto com os indígenas também, né, que eram escravizados também, eles começaram a fugir, né? Então, como ali os senhores, os capitães que compravam eles, né, e escravizavam eles para trabalhar na terra, em algum momento ali eles fugiam, deixa eu levar, e iam para lugares assim bem escondidos, em alto de montanhas. Nós podemos citar também, né, fora também do estado de Goiás, um quilombo, né, um dos mais famosos do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, que fica ali na Serra da Barriga, em Alagoas, que chegou a ter 20 mil pessoas, né, como líder, que é bem famoso aí, que por sinal recebeu aí, tem até a Consciência Negra, que foi a data em homenagem à morte dele, que é o Zumbi dos Palmares. Por que Palmares? Porque na região da Serra da Barriga tinha uma quantidade gigantesca aí de palmeiras. Não podemos esquecer, deixa eu levar uma coisa que eu acho muito interessante, a gente fala muito de Zumbi dos Palmares, mas nós acaba esquecendo da mulher dele. Você conhece? Já te Não. falar? A Dandara, que foi uma mulher tão quão importante igual o Zumbi dos Palmares, que defendia ali o quilombo, as mulheres, e era uma ótima companheira para o Zumbi. Mas vamos falar de gastronomia. Vamos. Eu falei um pouquinho de sim. história, porque sempre eu começo Mas com história. É super interessante o que você falou, porque você contextualizou e você falou um negócio super interessante. Nós não temos escravos, nós temos pessoas que foram escravizadas, né? Essa é a maneira correta e a gente comete esse erro aí de uma forma muito constante. Mas você citou uma parte mais linda da nossa história, que é exatamente a história de Zumbi. Né? O final foi realmente terrível, né? Que foi assassinado, né? Esquartejado, aquela coisa tiraram toda. a cabeça, né? E colocaram em exposição em Recife. Agora você imagina, você que está em casa acompanhando, bom, essas pessoas fugiam da escravidão e montavam, né, as suas comunidades em locais bastante difíceis de ir até lá. Por exemplo, o Calunga, até pouco tempo atrás, você ia só no lombo de cavalo, de jegue, aquela coisa toda, depois que construiu estradas. Era essa a intenção. Isso, e hoje, sobreviver lá. E hoje o Calunga, ela é reconhecida, né, pela ONU, pela União... Vale a pena conhecer. Isso, é conhecido pela ONU, porque é um lugar... E esses povos, essas comunidades estão ali mais de 200 anos. Mais de 200 Por que é reconhecido pela ONU? Porque é preservado, são mais de mais de 240 mil hectares de terra preservadas.
Então, a maneira de viver, por que eu relaciono os quilombolas com os indígenas? Porque eles utilizam, Jodevar, os mesmos ingredientes. E qual que é o principal ingrediente deles? A mandioca. Porque é exatamente isso. Eles chegaram lá, montaram as comunidades, não tinha nada. Nada. Como é que eles começaram a sobreviver? A alimentação. Então, aí começaram pelo cultivo. O que acontece? Quando eles chegaram aqui escravizados no Brasil, eles vieram com a cultura. Você lembra que anteriormente, na sexta-feira passada, quando eu falei da gastronomia, da culinária indígena, que os indígenas geralmente utilizavam o assado. Citei o moquém, né, que eles grelhavam. Eles não eram da caça, os indígenas, sim eram da pesca. O que os africanos, né, esses africanos afrodescendentes chegaram? Eles trouxeram o guisado. Eles trouxeram o líquido. Você lembra que eu comentei que os portugueses trouxeram a tecnologia? Isso. Sexta-feira, no próximo programa, a gente vai falar sobre os portugueses. Aí a gente fecha o ciclo aí dos três, falando dos indígenas, ou agora falando dos africanos, e a próxima vamos falar dos portugueses, da tecnologia que eles trouxeram. Mas, enfim, os africanos trouxeram o guisado, aonde que surgiu aí a moqueca, aonde que pegaram o assado dos indígenas, junto com o líquido dos africanos, que eles trouxeram muito lá, utilizava isso. Tem até uma história interessante, né? Porque a gente, voltando um pouquinho da história aí, sobre a feijoada, que tem aquele clichê que a feijoada veio dos escravizados, porque sobravam partes que os senhores não comiam e eles misturavam com feijão e faziam feijoada. Mas não. Não é verdade não, isso? Não é verdade. Porque essa técnica, esse cozido já existia em Portugal. Mas não com feijão preto, mas sim com feijão marrom, que é o feijão típico lá de Portugal. Mas a história, como o nosso Brasil ele é inventado, o Brasil é inventado, você sabia disso, né? Então, o Brasil ele foi criado. Ele tinha que ter uma história. Por isso, quando a gente fala da gastronomia, a gente não tem, nós temos o berço da gastronomia, que é a França, a Itália, mas o Brasil é um bebezinho em relação à gastronomia. Então, a gente vai pegando partes, recortando partes da gastronomia e tendências que foi construindo desde 1500 para cá. E um deles é dos quilombolas, que utiliza mandiocas, que eles fazem o mungunzá. Tem o grude, já ouviu falar no grude? Já. Grude? Já comeu grude? Não, eu não sei se é o que você está falando, mas eu conheço o grude. O grude é um bolinho feito com a goma da mandioca. Lembra muito o beiju ali, mas só que ele é em formato de um bolinho, mas ele é feito na pedra também. Quando era criança, a gente fazia o grude para soltar pipa. Isso, naquele sentido. Naquele sentido. Eu fiz muita pipa também e colocava. Mas ele vai para um calor, né? No caso é um calor seco. Olha, eu estou falando técnico de novo, tá vendo? Gente, a gente estava comentando falar sobre palavras técnicas e a gente acaba entrando em algumas palavras da língua francesa, inglês, enfim. Mas o calor que eu estou falando é colocar numa chapa mesmo, colocar na chapa e ali ele forma um bolinho, que os quilombolas chamam de grude. A gente estava até brincando, você fala de ossobuco, né? É chambari, né? Chambari. Pronto, resolveu o problema. Agora, deixa eu te falar, além da mandioca, quais eram os outros itens, por exemplo, que os quilombolas utilizavam muito na alimentação da culinária? A mandioca como base, utilizavam milho também era a base da alimentação, a pesca e a caça. Por quê? Como eram comunidades afastadas, né? Era quilombos. Quilombos eu nem falei do significado do quilombo, né? É um acampamento em algumas línguas e ou acampamento de guerra, que é conhecido. Mas nós tínhamos aí o milho, a mandioca, nós tínhamos a pesca, nós tínhamos a caça. E interessante, Jodevar, que até pouco tempo, né, quando falamos de Calunga, eles não conheciam, eles não tinham esse acesso ao nosso mundo. Hoje eu vejo alguns vídeos, né, da comunidade Calunga, você vê já certas tecnologias dentro da comunidade, mas não deixando de ver umas casinhas de pau a pique, umas casinhas, né, que são feitas de barro, mas
nós temos políticas públicas, né, que dentro desse assunto aí, até mesmo para levar a leitura, levar para essas comunidades, que a maioria deles são analfabetas. Exatamente. Até hoje. Agora, o piqui, baru... O piqui foi tanto usado na comunidade indígena. Por quê? Porque é típica do nosso cerrado. A única coisa, Jodevar, que a gente pode falar que é nossa aqui em Goiás é o piqui e a gueroba. Que a gueroba é nossa, não tem como. Apesar que na chegada dos portugueses aí, né, quando a gente fala de arroz, que é de fora, o feijão, né, alguns animais são de fora, mas nós tínhamos alguns alimentos que eram produzidos aqui, principalmente aí do cerrado, que é a gueroba, o piqui. Sabe uma coisa interessante? Sabe como é que os quilombos, eles se deslocavam de um local para o outro, como eles armazenavam as sementes para alguns bandeirantes não perceber e eles cultivar essa semente depois em outro lugar? É que era? Geralmente eles colocavam essa semente na trança do cabelo das mulheres. Ia fazer a trança, né? E lá na pontinha, no começo, eles colocavam a semente e continuavam. Então, as mulheres todas saíam aí com sementes, né, no cabelo, porque assim os bandeirantes ou os senhores ali de algumas fazendas não iam perceber que estavam carregando essa semente. Olha que curiosidade. E aí a gente, por exemplo, eu estou olhando aqui, batata doce também tinha? Batata doce é muito utilizado. A batata inglesa veio de fora. A batata inglesa não é nossa. E a batata comum que você encontra aí no supermercado. Mas a batata doce, eles cultivavam muito, né? Trouxeram algumas batatas doces também de fora, de outras qualidades, né? Nós temos várias variedades de batata doce e eram cultivadas também pelos quilombos. Tá certo, eu quero muito agradecer o Alessandro Silva, falando de gastronomia, da culinária dos quilombolas. Semana que vem ele volta para falar um outro tema. Alessandro, boa sexta-feira para você, muito obrigado. Para você também, vamos curtir aí, não sei como é que vai estar o tempo aí, sábado e domingo, vai chover? Chuvoso. Vai chuvoso? Vai. Então é melhor ficar em casa, né? Vamos bom. ficar em casa e Comer uma pamonha? Comer uma pamonha. Tá certo. É isso aí. Um abraço para você. Vamos continuando aqui. Aliás, falando de chuva, olha só, para buscar soluções para aqueles estragos deixados pelas fortes chuvas que vêm caindo em Goiânia, a Prefeitura da capital criou um gabinete de crise. A parceria entre o município e também órgãos estaduais busca minimizar todos esses danos. O repórter Vitor Silva acompanhou a reunião e conta os detalhes para a gente. A Prefeitura de Goiânia vai realizar um mapeamento elaborado da cidade, para que sejam identificados os principais problemas e, consequentemente, as soluções. Decidimos fazer esse gabinete de crise em conjunto, então nós estamos reunindo toda a nossa equipe, os bombeiros que são do Estado, reunindo aí a Defesa Civil nossa, a do Estado, a GCM, a Polícia Militar, a Saúde, todos eles, e fazendo um plano para nós podermos, inclusive ao detectar que vem chuva, que nós temos aí os pluviômetros que também mostram a quantidade de chuva que está caindo, nós podemos já saber qual que é o plano, onde que vai acontecer o problema mais grave. Então já destinar carro de bombeiro, ambulância, isso, aquilo, parar o trânsito. A Marginal Botafogo é um dos pontos mais críticos durante os temporais. Por conta disso, a Prefeitura pretende atuar com mais intensidade nesse local. De acordo com o prefeito, obras de contenção devem ser realizadas no canal do córrego. Precisa fazer alguns piscinões aí, como tem em outros lugares. Nós precisamos fazer uma drenagem que não é só empurrar a água para frente. Eu já falava isso na campanha. A drenagem moderna hoje tem postos de absorção de água. Ela não pode só pôr dentro do tubo e jogar o problema lá para frente. Uma série de coisas que precisam ser feitas, que são de alto custo, de demora, transtorna a cidade, que é buraco para todo lado, mas precisam ser feitas. A criação desse gabinete de crise vem reforçar aí as ações coordenadas para o enfrentamento desse período chuvoso que está se mostrando bem intenso. Os eventos climáticos, né, são outra realidade, então a cidade precisa estar preparada para esse enfrentamento. Durante fortes chuvas, pedestres, motoristas e motociclistas evitem sair nas ruas. Procurar um abrigo é a melhor solução. Iniciou um processo de chuva, um alerta, não saia,
permaneça na sua residência. As chuvas, elas são temporárias, são de 40 minutos a 1 hora, mas aquele momento, principalmente em pontos críticos, que nós chamamos de ponto crítico, eles são uma verdadeira catástrofe. Se o motoqueiro passar e derrubar a sua moto, não tente buscar a moto, porque quando você deita o corpo para buscar a moto, você aumenta a área de água ali no seu corpo, você vai ser arrastado, não consegue levantar. Se a água ultrapassou a calçada, não passe. Pode ser que aquele local lá, aquela barragem, inclusive nem exista. Você está vendo um espelho de água, mas ali já tem um buraco, ali já tem uma vala. Ou seja, as tampas de bueiros, a tendência são serem arrancadas pela pressão de dentro para fora dos bueiros. Eu estou empurrando um carro, por exemplo, foi aquele que nós assistimos daquela senhora. Ela cai dentro de uma vala de bueiro, ela vai ser sugada, ela morre afogada. Qual câmera? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a lei do abuso de autoridade. Nós estamos recebendo aqui o advogado criminalista, Dr. Ronaldo Júnior. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a lei do abuso da autoridade, o que ela prevê, em linhas gerais. A lei de abuso de autoridade, ela foi sancionada no ano de 2019 e ela tem por objetivo limitar, de certa forma, a ação de agentes estatais, visando a garantia de direitos e garantias fundamentais inerentes a todo cidadão. Agora, quando a gente fala nela, a gente pode pegar alguns exemplos que muitas vezes as pessoas reclamam, né? Por exemplo, a invasão do domicílio por parte de autoridades policiais, às vezes sem mandado. Qual que é a regra para esse tipo de situação? Então, a nossa Constituição, ela prevê no artigo 5º, no inciso 11, que a casa ela é asilo inviolável. Nela, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou através de autorização judicial. Então, o policial ele estaria amparado dentro dessas hipóteses. Entretanto, há bastante divergência de interpretação através dos tribunais superiores. Por exemplo, os casos mais comuns é previsto na lei de drogas, ali no artigo 33, que descreve vários verbos, dentre eles ter em depósito. E ter em depósito é um crime permanente, é um crime que ele se prolonga no tempo. Então, antes, o entendimento dos tribunais, até 2015, era que o adentramento na residência, em caso de flagrante, ele se dava sendo dispensado a autorização judicial, exatamente por ser um crime permanente. Mas a partir de 2015, através de um recurso extraordinário no STF, acabou por mudar esse entendimento, trazendo que para se adentrar no domicílio em caso de flagrante delito, tem que haver fundadas razões, devidamente comprovadas, sob pena daquele agente possivelmente responder perante a esfera penal, administrativa ou civil e trazer também a nulidade das provas obtidas. Doutor Ronaldo, como é que fica a situação, por exemplo, vamos pegar a questão da prisão em si. Hoje a gente percebe, e a população sempre comenta, que quando a pessoa é detida, não se mostra mais o rosto. Como é que é essa situação? Sim, sim. Essa atitude de não mostrar o rosto é exatamente para preservar a imagem do investigado. Porque uma pessoa que está sendo investigado, ela também tem direitos e garantias. E a partir do momento que isso é violado, ainda que essa pessoa está sendo investigada, ela não pode ser considerada culpada. Ela não pode trazer danos ali para a sua vida, até que se tenha uma sentença condenatória transitada em julgado. Inclusive, a lei de abuso de autoridade recepciona, em algum caso, descrevendo essa conduta como crime previsto na presente lei. Mas aqueles casos, doutor Ronaldo, em que, por exemplo, tem um estuprador,
em que ele pode ter cometido crimes em série, várias outras pessoas sendo vítimas, o rosto dele serve para a identificação de outras vítimas, e não só no caso do estupro, mas no caso do estelionato, algumas outras coisas em que outras pessoas também podem ter sido vítimas, e mostrando o rosto facilitaria a identificação. Nesses casos é permitido? Sim, é permitido através de autorização para poder identificar mais vítimas que essa pessoa pode ter cometido. Então há a divulgação a partir do momento ali que se há um conjunto probatório de que essa pessoa realmente cometeu esse crime, e a divulgação da imagem é exatamente isso, para ver se consegue, através da divulgação, identificar mais vítimas aí que possivelmente foi oriundo dessa pessoa. Quando a gente fala de abordagens policiais, sempre vem aquela história, mas a abordagem policial em bairro nobre é uma, na periferia é outra. E a gente vê muito, às vezes é muito comum colocar as pessoas na parede para fazer aquela inspeção, vamos dizer assim, para não usar outra palavra. Até que ponto aquilo é um abuso de autoridade? Quando há excessos. Quando se configura excesso, evidencia ali o crime de abuso de autoridade. Mas é importante a gente analisar a questão do dolo. No Código Penal, dentre tantas outras leis, inclusive a lei de abuso de autoridade, a gente tem a figura do crime doloso e do crime culposo. Para o público entender a diferença, o crime doloso é quando se há a intenção de praticar determinado delito. Já o contrário, o crime culposo, não tem essa intenção. Embora a pessoa pratique um delito, ela agiu ali por negligência, imperícia ou imprudência. A lei de abuso de autoridade, ela não pune crimes culposos, somente crimes dolosos, e é um crime, um dolo específico, descrito ali no artigo expressamente, que para configurar o crime de abuso de autoridade, a pessoa, o agente, ele tem que agir com o objetivo de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, por mero capricho, ou então por satisfação pessoal. Então essas são as hipóteses e tem que ter esse dolo. Agora, um agente que, no cumprimento da sua função, por exemplo, um policial ali que às vezes tem poucos milésimos de segundo para tomar uma decisão. Se ele acreditar que ele está agindo dentro das hipóteses da lei, ele não deve responder pelo crime de abuso de autoridade, embora ele cometa. Por quê? Porque não teve a figura do dolo. Ele achou que estava cumprindo um dever legal. Então, esse quesito é muito importante. Doutor, e como é que tem sido o entendimento nas decisões judiciais sobre essa questão do abuso de autoridade aqui no Brasil? Muito importante. Como eu falei, tem que ter o dolo específico. Então, a partir do momento que se há indícios de que a pessoa realmente cometeu o crime de abuso de autoridade, o agente público, ele vai ser julgado. E cabe ao órgão acusatório demonstrar esse dolo, demonstrar a ciência do agente acerca da lei e também a vontade dele de prejudicar outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou para satisfação pessoal. Então tem que ter esse liame desse conhecimento. Doutor, vamos falar do caso da violência policial, tanto por parte do militar quanto da polícia civil. Se a pessoa se sentir que houve o abuso, ela procura quem? A justiça ou vai na corregedoria? Ou os dois? Geralmente, quando se há a prisão de alguém e se constata ali que no ato da prisão houve abuso de autoridade, acaba por o próprio juiz oficiar as autoridades competentes para que se instaure ali o procedimento administrativo, para que se há uma investigação. E se constatado que realmente houve, acaba por virar uma ação penal.
Correto. Eu queria agradecer ao advogado criminalista Dr. Ronaldo Júnior por falar com a gente aqui sobre a lei do abuso de autoridade, que foi a partir de que ano que ela entrou em vigor, doutor? Em 2019. 2019. Muito Logo, obrigado. Sim. Logo após aí a Operação Lava Jato, né, que teve acabou por surgir essa lei de abuso de autoridade, aí visando garantir direitos e garantias fundamentais inerentes aí a todo cidadão brasileiro. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. Uma boa sexta-feira. Eu que agradeço, desejo para o senhor também uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Vamos continuando, vamos falar de futebol, gente. Olha que interessante, a TV Assembleia Legislativa está ocupando um lugar de destaque na transmissão do Goianão 2025. A nossa equipe está trabalhando muito para trazer para você o melhor do futebol. E é isso que a gente vai ver agora numa reportagem da Heloísa Caos, mostrando toda essa aventura pelo Goianão. Autoriza o Wilton Sampaio. O Campeonato Goiano 2025 começou com tudo. E quem entrou em campo foi a equipe da TV Assembleia Legislativa. A transmissão do grande duelo entre Vila Nova e Aparecidense marcou a abertura da temporada e o pontapé inicial de uma cobertura pra lá de especial. E no gramado, as duas equipes já começaram com grandes expectativas para o campeonato deste ano. A expectativa é muito boa e a ansiedade é muito grande, né? Todo início de competição gera essa ansiedade. A expectativa é muito positiva, né? Tivemos alguns remanescentes da temporada passada. Fizemos contratações bem pontuais. A parceria entre a TV Assembleia Legislativa com a Federação Goiana de Futebol e a TV Brasil Central amplia ainda mais a visibilidade da transmissão do Campeonato Goiano. A gente não deixa de enaltecer a importância dessa parceria. O Campeonato Goiano hoje tem uma visibilidade muito grande, tem uma aceitação muito grande. Isso faz com que a gente possa ter uma tranquilidade de que os nossos clubes possam estar investindo principalmente na contratação de bons valores, na contratação de qualidade técnica. Um grande apoio do governo do estado, do governador Ronaldo Caiado, do Bruno, presidente da Assembleia, que tem sido um parceiraço, defendendo o futebol goiano. Então acredito que tem tudo para mais um ano a gente sair vencedor. Terceiro ano quer dizer que tudo está sendo feito corretamente, com transparência, com coerência, e os resultados vão aparecendo. Então a importância dessa parceria a cada dia fica mais clara. E com as equipes do jornalismo, do esporte e da equipe técnica jogando juntas, o time da TV Assembleia Legislativa levou ao torcedor goiano toda a emoção de um clássico estadual. As transmissões começam com um esquenta no pré-jogo, 1 hora antes do apito inicial. E após o final da partida, a bola continua rolando no pós-jogo. Na narração, Victor Roriz fez a torcida vibrar a cada lance. Pé direito, bateu cruzado, a bola passa ali assustando. Enquanto Lucas Santana comandou o pré e o pós-jogo, trazendo tudo o que o torcedor queria saber antes e depois da bola rolar. É um desafio muito grande comandar nessa transmissão com os comentaristas de peso, gente experiente. E esse é o diferencial da TV Assembleia Legislativa, né? Direto do gramado, o repórter Lucas Nogueira acompanhou todos os detalhes da partida. Já na bancada, os comentários ficaram por conta de Daniel Santana, do deputado Ricardo Quirino e o ex-jogador Luiz Dário, que destacaram a importância de levar o futebol goiano para ainda mais perto do público. Eu fiquei muito honrado de estar participando dessa primeira transmissão e tenho certeza que vai ser sucesso total no campeonato. Nós estamos ampliando não só em equipe, mas em quantidade e qualidade nas transmissões. A nossa intenção é essa, é fazer melhor, fazer mais pelo futebol goiano. É só aguardar, os próximos vai ser ainda muito melhor. E não podia faltar a torcida. Quem acompanhou a partida pôde vibrar com a primeira vitória do Colorado na competição. Partiu Bruno Mendes, pé direito! É do Vila! Esse ano é do Vila. Torcedor do Vila, expectativa a gente sempre tem, né? Esse ano gostei das contratações e esse ano é nosso. Vila! Vila! Este é o segundo ano consecutivo que a TV Assembleia Legislativa, em parceria com a TV Brasil Central, transmitirá com exclusividade a competição. E não é só em campo que a emoção rola. As transmissões que acontecem na TV aberta
também podem ser acompanhadas pelo canal do YouTube da TV Assembleia e pelo aplicativo Deputados Aqui, ampliando o alcance e conectando ainda mais os torcedores goianos. É a atualidade, né? A internet veio para ficar. E é a grande queridinha inclusive do presidente Bruno Peixoto, né? Que ele tem um carinho muito grande pelo aplicativo. E eu tenho certeza que é o caminho, né, que se deve seguir. Nós estamos investindo nos times, estamos investindo no esporte. Fico muito feliz de poder contribuir, representando aqui os deputadas estaduais. E através do app Deputados Aqui, nós teremos jogos exclusivos. E também pelo nosso canal no YouTube, TV Assembleia Goiás. E a TV Assembleia Legislativa. Inclusive, teremos investimentos na TV Assembleia, na casa de 10 milhões, para gerar ainda mais notícia, melhorar a qualidade da imagem, para chegar na casa dos goianos. Tá aí, então, a cobertura da TV Assembleia Legislativa e a gente vai pedir o Hugo Duarte, que já está aqui, para a gente conversar sobre essa transmissão, essa tarefa maravilhosa que é levar o público da TV Assembleia Legislativa. Nosso futebol, tá tudo bem com você? Ótimo, Jordemar. Tudo bem, a você também, espero que esteja. E um bom dia. Olha, parabéns, a TV Brasil Central, a TV Assembleia, o ano passado já transmitiu o Campeonato Goiano. E dessa vez, no ano 2025, já estreou a TV Assembleia com Vila e Aparecidense. A tendência é ser cada vez melhor. Que legal. Depois vamos trazer o deputado Ricardo Quirino aqui para a gente conversar, né? E olha que deu um show de comentário aí na estreia, né? O deputado Ricardo Quirino. Aliás, antes de ser deputado, ele era comentarista esportivo, então já vem de berço já. Que legal. Vou dar os parabéns também para o Daniel Santana. Luiz Dário, né? Luiz Dário, craque de bola. Craque do Vila Nova, né? Bom. Muito Aquela fase melhor do Vila Nova, né? Vamos dizer assim. Tricampeão, né? Foi tetra aquela época, né? Tetra campeão. É o Vila. Exatamente. Aliás, de Luiz Dário ainda tinha Zé Henrique também, tinha Tulica, tinha Zé Luiz, zagueiro, tinha Cândido, tinha, enfim, Paulinho Benga. Timaço. Falar dos jogadores do Vila. Aliás, você falou do Vila Nova, daqui a pouco a gente vai entrar, mas ontem nós tivemos as duas partidas que fecharam a primeira rodada do Campeonato Goiano. Nós tivemos a Becate 1, Goiânia 0, e também o Atlético enfrentou a Jataiense aqui no estádio Antônio Ascioli e não saiu do 0-0. Nós temos imagens, vamos mostrando para você e a gente vai comentando aqui essa partida. Atlético e Jataiense 0-0, foi zebra? Não. Não? Não foi zebra. O problema é que o torcedor, obviamente, ele quer a vitória, Jordemar. Mas os clubes, principalmente Goiás, Atlético, Vila Nova, os clubes, né, que são os favoritos aí a conquistar o título, eu sempre falo e continuo afirmando, é da quinta rodada que esses clubes estão aptos a jogar. Quem quiser, e estão querendo. Jataiense empatou, o Goiatuba bateu no Goiás, o Vila bateu na Aparecidense por 1-0, um gol de pênalti que não tinha sido marcado, depois foi no VAR e marcou, e o Atlético ontem, que é o favorito a ser o campeão, empatou com a Jataiense, errou um pênalti, viu? Pois, o Shailon, né? Eu acho que a gente vai ter essa jogada. Nós vamos dar a sequência dos melhores momentos, porque não teve gol, mas o Atlético perdeu uma chance de ouro de abrir o placar fazendo 1-0 com um pênalti do Shailon. Agora, um jogo de 0-0, como é que você... Não, o time do Atlético, muito bem, esse time do Atlético que jogou ontem vai dar muito trabalho no Campeonato Goiano. A Jataiense veio para conseguir um empate, num contra-ataque fazer o gol. Então foi um jogo muito equilibrado, o Atlético teve grandes oportunidades. Eu gostei, eu assisti o jogo, gostei do time do Atlético, gostei. Mas isso, Jordemar, para quem o torcedor às vezes não tem um pouco assim de conhecimento, essas 5 rodadas é para que os jogadores soltem a musculatura da preparação, que foram poucas, 15 dias. O Atlético tem treinou para essa preparação 15 dias. E foi pênalti também. O árbitro marcou. Você acha que foi pênalti? Foi pênalti sim. Ele olhou no VAR, o zagueirão bateu na mão dele. Mas o Charles bateu no meio do gol. Peraí, gente. Ele não bateu no meio do gol, ele bateu na mão do goleiro. Né? O goleiro não precisou nem pular. Não. Aí depois fez o gol, mas estava impedido, né? Estava muito mal batido. Gente, olha só, muito mal batido. O jogador da categoria do Charles não pode fazer um negócio em cima do goleiro. Então, muito mal batido.
Mas, olha, eu fiquei satisfeito. O time do Atlético, mesmo com o empate, é um time que vai dar muito trabalho. Para mim, é um dos favoritos, né, de ser campeão goiano. Você sabe aquela batida do Charles, ele pensou assim, o goleiro vai cair. E não caiu. Não caiu. Ele não caiu. Geralmente o cara bate no meio do gol, porque o goleiro sempre arrisca um canto. E esse não arriscou. Esse esperou, né? Esse esperou. E aquele ditado, né, Jorge? A primeira rodada, quem quiser bater, está liberado. O Abecate aproveitou, o Goiatuba aproveitou. Então vamos fechar os resultados aqui para a gente comentar. Vamos. Atlético e Jataiense 0-0, Abecate 1, Goiânia 0. No dia anterior, nós tivemos Vila Nova 1, Aparecidense 0, Goiatuba 2, Goiás 1, Goianésia 0, Inhumas 1, Craque 1, Anápolis também 1. A surpresa foi o Inhumas. Foi o Inhumas, né? Pela tradição, pela história do Goianésia, o time que foi montado jogando em casa, mas o Inhumas surpreendeu vencendo fora de casa. Eu estou contando aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 gols em 6 jogos. 8 gols. Muito pouco, né? Não, mas é normal. Esse começo de campeonato, primeira rodada, segunda rodada, vai ser por aí, viu? Não fica achando, o torcedor, que o seu time, o Goiás, o Vila, o Atlético, não vai sair goleando todo mundo aí de 3, 4-0 também, não. É 6-0, 1-0 e olha lá. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos para a próxima rodada, que começa amanhã. Eu já quero a sua avaliação. O senhor vai anotando aí. Aliás, eu já vou partida por partida já pedindo ao senhor a opinião. Pode ser? Pode. Vamos embora? Vamos. Goiás e Craque amanhã, 4 da tarde. Aí vem a primeira vitória do Goiás. 6-0, mas vem. Vem. A surpresa, que foi o Inhumas, na primeira rodada, vai pegar o Goiatuba amanhã, 6h30, jogando em casa. Empate. Mas ele ganhou do Goianésia? Mas o Goiatuba ganhou do Goiás. É? Então, pode ser um empate jogando fora. O Goiatuba está muito bem, viu? Agora nós temos a Aparecidense, que perdeu a primeira rodada, vai enfrentar o Abecate domingo, 4 da tarde, jogando em casa. Aparecidense, ok. Taca. Depois, o seu time, o Goiânia, vai enfrentar o Atlético, clássico da rodada, domingo, 4 horas da tarde. E aí, seu Hugo Duarte? O Atlético empatou em casa com a Jataiense, o Goiânia perdeu para o Abecate e eu vou de empate nesse clássico. Você vai de empate. Ok. Jataiense joga em casa, vai enfrentar o Goianésia. Aí nós vamos pegar, por exemplo, o Goianésia que não ganhou e a Jataiense que empatou. Então você anota aí, segunda-feira você me cobra. Certo. Goianésia vence o Jataiense fora de casa. Mesmo tendo perdido. Tem um detalhe muito interessante. Porque se a gente pegar a primeira rodada, foi a rodada das. Vamos chamar zebra, né? Porque os favoritos, a não ser o Vila, e assim mesmo um pênalti, né? Que foi pênalti, foi pênalti mesmo. Você acha que a zebra vai estar solta esse fim de semana? Não é que a zebra, é porque não tem nenhum clube que está voando, estão todos vulneráveis. Então, por exemplo, o Goianésia perdeu em casa, ele não vai querer perder de novo. Ele perder essa partida, são 2 derrotas consecutivas e nós temos 11 rodadas. Vão faltar 9 para o término do campeonato, ele já está praticamente aí sendo convidado para ser rebaixado. Então eu acredito que ele não perca o jogo. Você quer ver a classificação? Goiatuba é líder. Goiatuba é líder com 3 pontos. Em segundo lugar, Abecate. Em terceiro, o Inhumas. E em quarto, o Vila Nova. Pois mas se for pela classificação, o Goiatuba ganha, o Abecate ganha, o Vila ganha. E olha só, seguindo aqui, em quinto, Anápolis, em sexto, Craque, em sétimo, Atlético, em oitavo, a Jataiense, em nono, o Goiás, em 10º, Goiânia, 11º, Aparecidense, 12º, Goianésia. Gente, nós estamos falando de classificação na primeira rodada. Mas assim, o Goianésia e a Aparecidense caiu, então, de divisão hoje, né? São os dois. Jorge, eu vou te lembrar aqui, o ano passado, o Atlético, até a 5ª rodada, você sabe qual era a colocação do Atlético? Não sei qual Não sabe, então eu vou te lembrar. O Atlético, até na 5ª rodada, o Atlético era o 7º colocado do campeonato. Depois, meu querido, da 5ª rodada, ficou 12 partidas invicto, foi campeão goiano. Tem um filósofo que é esportivo, né, que ele tem uma frase em relação à questão de quem ganha dos times da capital. Qual é? Se quiser ganhar do Goiás, do Vila, do Atlético, só até a 5ª rodada. Depois é só taca. Então bate agora, porque depois não bate mais. Quem bateu, bateu. Esse filósofo é exatamente esse rapaz, né? Hugo Duarte, que conhece bastante de futebol. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você gostou
Sim. Desses jogos que você viu? Gostei. E vou te explicar por quê. Eu gostei porque é começo de campeonato, times vindo da preparação, do planejamento, dos dias de treinamento. E esses jogos são apenas agora para soltar a musculatura, para o time pegar entrosamento. Então, da quinta rodada, aí vai ver quem são os homens e quem são as crianças, a partir da quinta rodada. Então, vamos fazer o seguinte, segunda-feira você volta. Volto. E eu espero que a gente mostre mais gols, porque a média dessa primeira foi baixa, tá bom? Mas não fica muito empolgado, não, porque você não vai ver muitos gols também não nessa segunda rodada. Mas vai sair alguns gols. Lembrando a você, às 11 horas, o Alegre Esportes aguarda por você e bom final de semana. Lembrando, se beber, não dirija, mas água, beba à vontade. Grande abraço para você, muito obrigado. Hugo Duarte comentando mais uma vez o futebol, o Campeonato Goiano, que também está sendo transmitido pela TV Assembleia Legislativa num show de cobertura. Vamos continuando aqui, gente, foi ampliado o prazo para que os proprietários regularizem suas barragens aqui em Goiás. A iniciativa foi de um dos deputados estaduais, foi de 2 deputados estaduais. E a repórter Monalisa Carneiro conta os detalhes para a gente. Os proprietários de barragens do estado de Goiás que ainda não possuem o licenciamento ambiental corretivo terão a oportunidade para regularizar a situação. O prazo foi estendido para 31 de dezembro de 2025, através de uma lei de iniciativa dos deputados Isiquinã e Lineu Olímpio. O sistema da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ele demanda uma certa burocracia até que a fase final para o cadastramento desses empreendimentos seja cumprido. Existe um volume muito pequeno ainda para ser cadastrado e desta forma nós zerarmos essa demanda que estava represada por algum tempo. Em Goiás existem cerca de 56 mil barragens. 90% já estão cadastradas, mas ainda é preciso dar continuidade no processo até o licenciamento. Esse cadastro é importante para que o Estado consiga monitorar todos estes empreendimentos, evitando assim desastres como o rompimento. Esse cadastramento de barragens é um cadastro que decorre da lei federal sobre segurança de barragens e também da lei estadual a 2758 de 2020. Este cadastro ele é feito totalmente online, de forma eletrônica, no site da SEMAD, onde os proprietários informam as características e a situação das suas barragens no estado de Goiás. Após o cadastro, ainda temos mais 2 passos necessários, que é a emissão da portaria de outorga, que é uma autorização que a SEMAD dá para a acumulação de água dentro de recursos hídricos, e posteriormente ainda o licenciamento ambiental da barragem. São esses 3 passos que são necessários para a regularização das barragens. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás explicou a complexidade do processo para a regularização, que envolve o trabalho de um técnico. A minha barragem está segura? Isso que a gente precisa desse profissional legalmente habilitado para ir no local, olhar, documentar e assim a gente sabe que realmente a gente está seguro. Porque se uma barragem romper, ela levará várias culturas e pode até ceifar vidas aí na parte do rompimento delas. Então, isso é muito preocupante, a gente ter isso cadastrado e um profissional realmente habilitado para fazer a documentação. Com a legislação, além do novo prazo para o licenciamento corretivo de barramentos em cursos hídricos, o Poder Público Estadual ainda concederá descontos sobre as multas autuadas pela instalação ou operação de empreendimentos sem licença. Os proprietários que tenham se instalado até 27 de dezembro de 2019 terão 100% de desconto. E para os barramentos instalados até dezembro de 2024, o desconto será de 50%. Os produtores que ainda não se adequaram ao que prevê a legislação terão a perspectiva de fazer e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável terá mais prazo também para fazer o acompanhamento necessário no que diz respeito ao estado físico das barragens e desta forma eliminar riscos de acidentes ecológicos que assolem o meio ambiente e que vitimem também pessoas.
escolhido. O escolhido. O escolhido. Meu dedo do meio dos caras que fala merda no ouvido. Falando de trap, mas tu tá falido. Batendo no peito, mas tu tá envolvido. Eu duvido que tu vai querer viver o que eu vivo. Quando te acharem um tanto perdido. Tem bebida e droga esticada no vidro. Assim tu vai sempre querer tá comigo. E antigamente não era assim. Nem vem falando que me conhece. Não vou perder meu tempo nesse estresse. Te digo tudo aquilo que acontece. Mas se tu não sai da minha frente, minha pecha não vai ouvir sua prece. Do rap, o escolhido EP, né? Que é o James, que está aqui com a gente para falar mais dessa música, para falar do rap, para falar de tudo. James, tá tudo bem com você? Tudo já, graças a Deus. Olha, eu gostei demais desse vídeo aí, que legal. Foi feito aonde? Em Aparecida mesmo? Esse foi feito em Goiânia. Goiânia? É, a gente alugou um espaço. Em um dia a gente conseguiu fazer 3 clipes. 3 clipes, e ficou muito bom. O Escolhido é essa música que você está trabalhando agora, né? Isso. Me fala dela. Essa música é o que titula o EP, tem 5 faixas. Sim. E ela é só a introdução mesmo, é uma música mais impactante, fala coisas mais expressivas. E aí, ao caminhar do EP, é mais uma história que vai contando cada música. O rap conta histórias? O rap conta histórias, o rap salva vidas, o rap é tudo. Por que você fala o rap salva vidas? Eu, por exemplo, quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a ouvir e entender o rap como é que diz? Como um caminho mesmo. Às vezes tinha coisas que dentro de casa eu não entendia, por ter a cabeça de 14 anos. Mas ouvindo a música e entendendo que outras pessoas passavam por aquilo, dava um caminho, um trilho. Então, por isso, de certa forma, vai criando também. Naquele momento, o caminho que você viu no rap, qual foi? De esperança. Esperança? Vontade. É isso que fala também no meu EP, O Escolhido. Essa vontade de... eu percebi que, ultimamente, depois da pandemia e tudo mais, as pessoas ficaram muito perdidas, assim, sem esperança, sem acreditar em si mesmo. E o EP fala muito isso, que o escolhido não é só algo divino, é algo que você pode se sentir. Você é o escolhido a partir do momento que você se sente o escolhido. Isso na música ou em qualquer Eu vou pedir o Kennedy para preparar mais um trechinho, não a abertura, mas já um pouquinho da letra da música para a gente ouvir. Quando estiver pronto é só ele avisar que a gente vai chamar. Enquanto isso, você é de Aparecida. Isso. Agora, a gente sempre percebe que Aparecida tem rap. Sim. E você, qual é a avaliação que você fala? Você falou uma frase aqui que Aparecida é uma espécie de berço do rap. Vamos ouvir? Vamos lá. O escolhido. O escolhido. O escolhido. O escolhido. Meu dedo do meio, os cara que fala merda no ouvido. Falando de trap, mas tu tá falido. Batendo no peito, mas tu tá envolvido. Eu duvido que tu vai querer viver o que eu vivo. Quando te acharem um tanto perdido. Tem bebida e droga esticada no vidro. Assim tu vai sempre querer tá comigo. E antigamente não era assim. O que é o escolhido? Conta pra mim. O escolhido é algo dentro de você. Por exemplo, quando você escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje. Ser um jornalista. Exatamente. Ser excelente no que você faz, que eu te disse, já te assisti várias vezes. E então, a partir desse momento, você correu atrás. Você estudou, você estava em lugares que você precisava estar até você chegar onde você chegou. Então vamos falar do escolhido de você. 2014, lá em Aparecida, você participou da Batalha das Rimas, de Rimas, não é? Isso. É isso? É o seu nome? Eu criei, Batalha de Rimas. Batalha de Rimas. Eu criei uma batalha chamada Rimanação, em 2014. E aí, como é que você foi se preparando para ser o escolhido? Eu me senti o escolhido a partir do 3º evento, assim, mais ou menos. Que a gente fez, eu e mais alguns amigos, trocando ideia. Na época a gente andava de skate, já tava mais nessa cultura hip hop, assim, mais cultura de rua. E aí a gente via batalha de rima no YouTube, e ele falou, pô, vamos fazer na praça? Vamos.
E aí rolou um evento, aí no segundo dobrou o público e a gente ainda não sabia como fazia direito, até que chegou no terceiro evento e eu falei assim, a gente precisa profissionalizar isso. Porque, querendo ou não, a gente não tem muito apoio, a gente está fazendo porque a gente gosta. E a gente está vendo que várias outras pessoas gostam também. Então vamos profissionalizar isso. E aí a partir daí foi onde eu me senti escolhido para fazer a cultura hip hop. Você hoje consegue viver da música? Ainda não. Não. O que você faz além da música? Além da música, eu sou CLT. Tô seguindo aí a profissão do meu pai é eletricista. E aí eu estou trabalhando como eletricista hoje também. Freelance, enfim, vou me desenrolando. Mas sempre caminhando para profissionalizar ainda mais na música, para chegar um momento de estar. Quando é que a gente pode falar assim que foi um divisor de águas do rap de Aparecida? Você chegou aqui cantando, inclusive, o trecho de uma música, né, que é muito conhecida. Do CL Posse, lá da Cidade Livre. Inclusive, mandar um abraço pro meu mano Alessandro CL. Mano Como é forte. Que é? O divisor de águas, quando que foi? Como é que é a música? A música é: tem que saber chegar, CL Aparecida, tem que saber chegar, CL é a minha vida. CL é Cidade Livre. Cidade Livre, né? Aliás, um dos bairros mais importantes de Aparecida, né? Isso. E aí, tô pedindo paz pra todas as quebradas. Na época, né? Aí, ó, pedindo paz, né, gente? Que legal. Paz é muito importante. Agora, James, se a pessoa quiser conhecer mais do seu trabalho, tá nas redes? Tá nas redes sociais. Qual que é? Tá nas plataformas. É james.life no Instagram. O James seu é JH. Isso. JHAMES. Então, James.life, de vida, né, em inglês. Que aí é redes sociais e nas plataformas é James, só James, com James.life ou James. Exatamente. Legal. Você pode me achar em todos os lugares. Vamos fazer o seguinte, você vai voltar outras vezes aqui, tá bom? Amém. Obrigado, foi bom te conhecer, saber do seu trabalho e sucesso aí no Escolhido, né? Valeu, me sinto honrado de estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite. Nós também, receber você. Muita paz para você. Amém. Você também. Gente, olha, nós estamos encerrando aqui, que legal, né? Essa sexta-feira com rap aqui, a gente abre espaço para música, para arte, para todos os segmentos aqui no nosso programa. Isso é muito bom. Obrigado pela sua companhia. Segunda-feira a gente volta. Bom final de semana para você, tá bom? Cara, eu gostei, foi muito bom. Vamos fazer mais vezes. Forte igual King Kong, mochila tá cheia, baby. Essa que paguei na baby, bem melhor que Love Song. Pra você desejo sorte, porque aqui não faz sombra. Ontem eu te encontrei na lama, hoje eu te vi da varanda. Acenando mais um hit, tomando um café na suíte. Ela gosta da vista pra beat. Vamos quebrar tudo, não me irrite. Não lembro quando pedi seu palpite, rápido igual ping-pong, cheio de dor de cabeça, mochila cheia de peça, bolso ou floresta, eles estão no neutro e eu passei pra cesta. Forte igual King Kong, mochila tá cheia, baby. Essa que paguei na baby, bem melhor que Love Song. Pra você desejo sorte, porque aqui não faz sombra. Ontem eu te encontrei na lama, hoje eu te vi da varanda. Trick é magia no beat, faço flutuar sem limite. Ela gosta de andar nos kits. Vamos quebrar tudo, não me irrite. Não lembro quando pedi seu palpite, rápido igual ping-pong,